complementando um pouco de ética do ponto de vista vou chamar da minha trajetória profissional ao longo do tempo, vamos focar a parte ética no trabalho, porque a ética é tão grande, os aspectos de envolvimento dela, de relacionamentos, família, que é melhor a gente se ater nesse ambiente profissional, né, que é mais fácil para a gente conversar. Então a ética é um conjunto de valores que compõem a formação do indivíduo e que vai definir ao longo de um tempo da trajetória profissional do sujeito como é que ele se comporta, como é que ele age. Então esse conjunto de valores vai ser um orientador de como é que esse sujeito vai se comportar ao longo do tempo na trajetória dele, né? Uma coisa que eu estou há 37 anos aqui na Companhia Melhoramentos, é interessante, que assim, eu desde que entrei aqui e que fui trabalhar na contabilidade inicialmente, em 1986, isso que vocês contaram antes para mim aqui tem que preencher tudo direitinho, tem a rotina, um procedimento, então já existia desde quando eu entrei na companhia. Então as coisas são feitas com base em padrões, em procedimentos, tal. A gente foi com o tempo aperfeiçoando um pouco disso e transmitindo mais conhecimento, mas sempre existiu. Então eu fiquei lá na contabilidade por 2 anos. A ética permeava tudo que tinha na companhia. E depois, 2 anos depois, eu fui trabalhar como secretário da diretoria. Nem sei se vocês sabiam disso, ou se eu já contei. Já me contou. Que era uma figura que tinha... Qual era a função do secretário da diretoria? É um sujeito, vamos pensar que tinha que ter bastante ética, responsabilidade para cuidar das coisas particulares da diretoria. Então eles não iam pegar qualquer pessoa para cuidar cheque, pagamentos, empregados, boletos e tudo que faz. Então precisava ter alguém que tivesse essa característica. E aí o Tatão e o Santoro à época me convidaram, falou, você vem conversar com a gente aqui, porque a pessoa que fazia isso resolveu se desligar da companhia. Eu não sei exatamente por que é que ele resolveu se desligar, mas ele deixou o cargo e tal, e aí tinha que cuidar dos pagamentos e toda essa rotina particular de todos os diretores. Então você tinha que acompanhar o follow-up, tirar extrato, conduzir aplicação, fazer imposto de renda, tudo, e era eu diria que bastante trabalho nesse sentido. E ali eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, os diretores mais velhos, o pai do Tatão, os tios do Tatão, o Tatão, os irmãos. Então aquilo passou a fazer parte do meu dia a dia de relacionamento. Aí vocês pensam o seguinte, eu tinha 25 anos quando eu entrei na empresa. Eu era um menino ainda. Já era casado e já tinha os 2 filhos meus. Aliás, o caçula tinha acabado de nascer quando eu entrei na companhia, em 86. E aí, aos 27 anos, eu fui trabalhar direto para a diretoria. Então você percebia nitidamente qual era o valor de ética na companhia, que as coisas eram todas tratadas com zelo, com cuidado. Então tinha porquê, não podia deixar de fazer, não podia deixar de pagar, tinha que controlar o que recebia, tal. Então isso já estava instalado na companhia e funcionava. Então aquilo foi de grande valia para mim entender como é que a companhia, que tinha relacionamento com banqueiros, com outros institutos ou organizações, e era muito respeitada, desde sempre a companhia foi muito respeitada. Então esse valor estava dentro da companhia e sendo feito pelas pessoas. Então acho que ali eu me encontrei muito com os valores que eu trazia de família, de ver a coisa certa, tal, de estar no lugar certo e fazer coisas para as pessoas que faziam certo. Então aquilo para mim fez parte da história que eu carrego até hoje, né? Eu me lembro que eu disse no seminário, agora recente, um mês atrás, de liderança, e eu falava, para mim era muito importante chegar na minha casa e falar assim, eu trabalho com o doutor Gastão. Que as pessoas falam, doutor Gastão é o fulano de tal, assim, assado. Então isso tem muito valor, gera muita credibilidade. E por isso que a companhia sempre foi muito bem vista, muito bem aceita. Tal, né? Então essa é a parte que eu acho que faz uma introdução da minha carreira até aquele momento. E depois de lá para cá, aí o que aconteceu? Acho que as pessoas enxergaram esse valor de aplicação dessa crença de ética sendo aplicada.
E aí, quando eu teve que fazer grandes mudanças na companhia, eu fui convidado a ser o gerente da companhia, gerente administrativo. Depois de alguns anos virei gerente geral administrativo, até ser promovido a diretor da companhia em 2007. De lá para cá, já se vão aí bastante tempo, né, nesse cargo que seria o máximo que a gente consegue atingir na companhia. E agora, o ano retrasado, passado, aí ainda fui promovido a diretor vice-presidente. Que esse cargo, então, aí passou o máximo que qualquer pessoa consegue atingir. Porque o próximo cargo é o de diretor-presidente, que é o do Tatão. Então é interessante saber como é que a gente pode, através de um processo de ética, de entendendo como que a empresa, as coisas se comportam. Então tem espaço para isso, e agir com ética e retidão é uma coisa muito importante, né? E aí eu vou dar para vocês um exemplo de o que é trabalhar numa empresa que tem dificuldade com a ética. Eu não gosto de entrar num aspecto de julgamento, que, por exemplo, você chega e fala assim, você está trabalhando naquela empresa, o pessoal é ruim. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque é uma opção, né? Sim. O indivíduo pode escolher ser ético e praticar aquilo, ou ele pode escolher, e aí o problema é dele, né, se ele não quer ser ético. Então eu não entro num aspecto de julgar pessoas. Se é certo ou errado, né? Que é certo ou errado. Então, eu como trabalhei na Tostines, meu primeiro emprego, uma empresa também que valorizava todo esse lado de ética. Trabalhei na Votorantim durante quase 7 anos também, que é um exemplo de fazer a coisa certa também. Lá não tinha espaço para você fazer coisa errada também. E aí, nesse meio de caminho entre essas duas empresas e vir para Melhoramentos, eu trabalhei por 7 meses numa empresa, que não convém dizer o nome agora, mas era uma empresa que escolheu trabalhar com o ambiente de Caixa 2. Caixa 2, você não sabe o que é. Vender sem nota, e aí, se você vende sem nota, você não tem registro, aí você tem que pagar também o outro, vamos dizer, sem recibo, sem nota. Ou seja, qual que era o ambiente que eu encontrei naquela empresa? De que ninguém confiava em ninguém. Então eu trabalhava na contabilidade, e aí tinha lá os colegas de trabalho, mas era um ambiente altamente hostil, porque você falava, eu vou fazer tal coisa, eu vou mexer com tal conciliação contábil, com caixa, não sei o quê. Então você via que todo mundo ficava de olho, porque falava assim, essa empresa opera um caixa 2, então ninguém confia em ninguém. Então esse é um exemplo na minha carreira para trazer para vocês, que é isso. Uma opção que se faz na vida de que as coisas por um tempo podem dar certo, mas a trajetória dessa empresa sempre será a pior possível. Tanto é que essa empresa que eu trabalhei, eu saí, só aguentei ficar 7 meses e saí, e depois de um tempo ela deixou de existir, porque os comportamentos são muito ruins, né? Fora, quem não tem ética, então vale tudo no jogo. Então isso não foi uma experiência que eu trago comigo, mas foi bom para enxergar que a gente deve praticar a ética.